Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Digital. Hoje a entrevista vai ser muito legal, principalmente para quem está aí buscando aprender um idioma novo, uma língua nova. Esse cara que eu estou trazendo aqui, que é o primeiro não brasileiro que a gente vai entrevistar, ele vai contar um pouquinho da história para vocês, mas ele é um profissional nessa questão de línguas, e quando eu digo profissional, ele realmente trabalha com isso. E Dalsa, obrigado por aceitar meu convite. Obrigado por me ter. Que bom. Para vocês entenderem como eu conheci o Idalsa Ness, ele faz parte de um grupo que eu também faço, chamado Dynamite Circle, que é também conhecido como DC. E esse grupo, geralmente, a gente se encontra todo mundo pelo mundo, né? Então eu viajo para uma cidade nova, eu vou sair com um amigo lá, esse meu amigo tem outro amigo que também é do grupo, então a gente acaba sempre se conhecendo, né? Todos os DC se conhecem pelo mundo. E eu saí lá em Budapeste com alguns amigos, aí conheci o Idalsa, era um evento internacional, alguma coisa lá, né? Era um bar, sei lá. Sim, acho que sim. Mas bom, vou passar a palavra. Oi, Idalsa, fala um pouquinho quem é você, cara, o que você faz da vida? Bom, eu sou Idalsa, meu nome, eu sou dos Estados Unidos e eu tenho uma empresa que se chama The Mimic Method. O que a gente faz é cursos para aprender línguas estrangeiras, mas com uma concentração na pronúncia. Então, por exemplo, se quiser aprender o inglês, temos curso de inglês, mas se não vai aprender vocabulário, se não vai aprender gramática, vai ser somente pronúncia. Como é que a gente dos Estados Unidos pronuncia as palavras, as R's and R's and E's. E porque a nossa filosofia é que quando você pode pegar a pronúncia direitinho, é mais fácil pegar a gramática, o vocabulário e falar mais fluentemente, falar com o pessoal normalmente, conectar com as pessoas do mundo. Assim é a nossa filosofia. E é exatamente por isso que você tem esse accent, esse sotaque totalmente brasileiro. É carioca, por sinal, o seu sotaque, né? Eu estou vivendo que agora estou em Lisboa, acabei de chegar aqui faz algumas semanas. Eu estou na fase agora uma fase de transição entre o sotaque brasileiro, especialmente do Rio, onde eu aprendi o português. Mas, por exemplo, eu acabei de falar Rio, porque aqui em Lisboa se fala R e tudo. Então, eu estou pegando o sotaque aqui e agora está tudo confundido, com confusão. E então, eu estava... não posso fazer uma entrevista agora com alguém do Brasil, que eu vai perder tudo que aprendi essas semanas. Vou conversar em português com ele, conversar em português. Como é que é? Você vai usar o sotaque de português comigo na entrevista? Se pode ser. O problema é que quando eu falo português com alguém, ou qualquer língua com alguém, eu estou sempre pegando o sotaque da pessoa, Sim. que é mimic, que é imitação. Então eu posso tentar de falar com o sotaque de Portugal contigo, mas quando você responde, eu vou, Brasil, então, agora eu estou, sei lá, assim, é uma coisa interessante, é todo psicólogo, mas, então, enfim, você vai ouvir várias coisas nessa entrevista e não vai ser consistente. Pessoal, vai ser difícil falar pro pessoal que você é realmente americano, cara, porque seu sotaque é tão parecido com o brasileiro, né, que confunde qualquer pessoa. Mas é exatamente por isso que eu convidei o Idalsa para conversar, porque quando ele me contou do curso dele, eu fiquei impressionado como a gente aprende errado uma língua lá atrás. Porque eu aprendi inglês pela leitura, pela gramática, etc. É bom, é claro, porque eu preciso escrever e-mails, etc. Porém, quando a gente vai de fato usar, eu digo isso como brasileiros principalmente, a gente aprende o inglês e quando a gente sai do país, vai conversar com alguém, eles não entendem nada que a gente está falando, porque a gente não sabe fazer o sotaque correto. A gente não sabe pronunciar as palavras. Por quê? A gente lê as palavras, né? Então a gente lê da mesma forma que a gente lê o português, sem fazer essa alteração. E o seu curso é exatamente o oposto disso aí, né? Você mostra que para aprender uma língua do início, você tem que fazer a mímica dela, né? Você tem que repetir o que você ouve, não é isso? Exatamente. E na verdade que eu inventei esse sistema no Brasil, quando eu estava no Rio, aprendendo português pela primeira vez. E eu tinha alunos de inglês e algum dia eu percebi que eles têm várias palavras que eles estavam pronunciando incorretamente, mas não tem nada a ver com
com a sua capacidade, porque os sons existem no português brasileiro. O problema é que eles têm essa palavra escrita, eles estão vendo a palavra escrita na cabeça, né? E por isso estão lendo a palavra na cabeça. Mas todo mundo que aprende inglês sabe que a gente escreve completamente diferente que a gente fala. Então, quando você aprende principalmente pela palavra escrita, vai ter vários problemas. Mas quando você começa com a palavra dita, a palavra falada, a pronúncia, os sons atuais na conversa, e daí depois pode aprender como escrever, então vai ser mais natural. É como um bebê, uma criança. Não, nem tem nenhuma criança que aprendeu como escrever antes de aprender como falar, né? É falar primeiro e depois escrever. E é daí que vem então, o idioma nativo, né? Porque o cara nasce falando, né? Exatamente. E quantas línguas você fala hoje? Agora é 6, mais 6. Estou aprendendo italiano um pouquinho agora, porque eu tinha um Airbnb host que da Itália, mas sim, normalmente eu digo 6. Quais são as línguas? Quais são? Inglês, obviamente, português, espanhol, francês, mandarim e alemão. Muito bom. E quanto tempo leva, em média, para... Ou melhor, quando você começou com isso aí, cara? Qual que é a história? Você sempre soube essas línguas? Você aprendeu quando criança? Não. Não, então, eu sou americano, eu nasci nos Estados Unidos, criei lá, e quando eu tinha 17 anos eu fui para México aprender espanhol. Então, espanhol foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi. Mas antes disso, só sabia inglês. E daí eu fui na faculdade, eu estudei o mandarim, eu fui para a China, no Beijing e Shanghai. E daí eu fui e depois da faculdade, eu fui no Rio, 2010, aprendi português lá. E daí a Montreal, francês, e daí alemão, a Alemanha, aprendi alemão. E agora estamos aqui com 6 línguas. Mas você já aprendia essa língua lá atrás usando esse seu método? Ou você descobriu que ele existia em algum momento da sua vida? Sim, aprendi espanhol normalmente. Bom, eu empecei a estudar na escola, como todo mundo, normal. Eu não tinha nenhum talento com espanhol, é só fazer os deveres da casa e tudo. Mas quando eu cheguei no México, e eu estava falando com sotaque americano, com espanhol, olá, quero comer más tacos, por favor. E todo mundo está me olhando, mas então eu me dei conta, seria melhor se eu tentasse de falar mais com sotaque dos mexicanos. Mas, olá, como estás? Bien? Não? Bueno, listo, vamos lá para... E daí, quando eu boto a concentração na pronúncia dos sons, eu aprendo mais rápido. E as pessoas me aceitaram mais que os meus outros americanos, com sotaques americanos, gringos, né? Mas não tinha nenhuma filosofia do sistema, só, como normal. E daí eu fui para a China. E quando eu estava em China, a mesma coisa, que tem muita gente que tenta de falar chinês, o mandarim, e os chineses não conseguem entender, porque na mandarim tem os tones, não sei como falar em português, tonalidade, algo assim. E quando se fala com o tone incorreto, as pessoas não entendem porra nenhuma. É só ni hao, ni shi zhongwen ma. 但是 americanos 你好，你说中文吗？我们是 então, daí a pronúncia é muito importante, porque espanhol, português, ele tem sotaque, mas eu não consigo entender. Mas na China, não conseguem entender, a pronúncia é muito importante, mas todo mundo já sabe disso, mas eles continuam fazendo esses erros. E daí eu comecei a pensar, por que é isso? Porque eu posso imitar o sotaque dos chineses, o sotaque dos mexicanos, mas as minhas colegas, os meus amigos, eles não podem fazer.
E daí eu fui para o Brasil. Estava no Brasil aprendendo português, mas além disso eu estava estudando também a percussão africana com a escola de samba e também fazendo jiu-jitsu e várias coisas. E aprendendo várias coisas, algum dia eu tive uma epifania. E eu pensei, tudo é relacionado. A técnica que estava utilizando para aprender como fazer a percussão lá na escola de samba, como tentando de aprender como utilizar as mãos para produzir sons. É igualzinho a técnica de utilizar a boca, utilizar a língua para produzir sons. É a mesma coisa. Então, daí, eu posso teach. Ensinar. Ensinar, sim. Eu posso ensinar as pessoas como pronunciar como se fosse um instrumento musical. Então você compara a mão à boca, é isso? É isso. Da mesma forma que você utiliza a mão para fazer a música, você utilizaria a boca para fazer a palavra. Essa é a sua comparação. Então, por exemplo, tem alguém na audiência que aprendeu como falar, como tocar o violão. E a primeira vez que você tem que tentar fazer uma corda, é difícil, né? Então, esquisito, não dá para fazer, blá, blá, blá. Mas pratica. Algum dia, 2 dias, é normal. É a mesma coisa, falar em inglês, como pronunciar o R em inglês, like heart. É a primeira vez, hat, ou melhor, TH, né? Like theater. A primeira vez é a mesma coisa, como com violão, que não é normal, não é natural. Mas se você tem persistência, se você treinar, você vai achar. É só treinamento. Mas o problema é que com as línguas estrangeiras, por exemplo, como violão, a pessoa tenta e não consegue a primeira vez. Mas, entendi que eu tenho que praticar mais. Uhum. Mas com as línguas estrangeiras, eu não consigo fazer. Isso significa que não tenho the genes, eu não posso fazer porque eu não sou naturalmente alguém que fala línguas estrangeiras, mas não é assim, é só prática e só saber, é só técnica. E você menciona aí aprender a falar, ou seja, usar a boca, e aprender ao ouvido, a melhorar a sua audição sobre as palavras, porque a gente está falando de um mimic method, certo? É um método de repetição. Então você tem que treinar o seu ouvido também? Sim, a mesma coisa, que o ouvido e a boca, eles são conectados. Então, quando você está treinando a boca, você está treinando também a audição, os ouvidos. E é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma técnica assim, para brasileiros que aprenderam inglês, tem, por exemplo, o I e o E. Por exemplo, a palavra seat and sit. Yeah? São vogais diferentes e a gente tem como visuais para ajudar e pensar mais como é que funciona a boca, saber mais como a anatomia da boca. E você vai ver, com o it e sit, a língua é um pouco mais de baixo, né? E sit é um pouco mais por alto. Então, a gente tem uns áudios comparando os dois sons em várias palavras e como funciona o cérebro, é que só tem que prestar atenção às diferenças e ao início vai ser igual ao seu ouvido. Mas, igual, sit, mas depois de um tempinho, como um dia, umas horas de prestar atenção, vai separar nos ouvidos, vai separar no cérebro, vai ser uma coisa natural. E assim é. Então, adição. E quando conseguir ouvir, pronunciar é mais fácil. Quando você consegue pronunciar, ouvir é mais fácil. Então, são conectados. A gente treina os dois. E você está mencionando do seu curso, certo? As técnicas que você utiliza nele. Como funciona exatamente a programação? Então, por exemplo, se eu quero ser seu aluno,
Eu falo inglês, mas meu inglês é ruim. Eu sei as palavras. Como a maior parte dos brasileiros, eu moro no Brasil a vida inteira, tenho o meu emprego e utilizo bem pouco o inglês. O máximo que acontece é eu ouvir nos filmes, mas eu não tento falar com alguém, então eu não estou treinando. O seu curso ajuda esse tipo de pessoa? Ou são pessoas que já falam inglês avançado? Para quem é o seu curso? O curso é para todo mundo, porque tem pessoas que estão já aprendendo inglês por vários anos e eles têm um sotaque forte, é difícil para comunicar com as pessoas e eles querem reduzir o sotaque. Mas tem também as pessoas que querem aprender o inglês rapidamente. E eu recomendo que a primeira coisa que você aprende como fazer é pronunciar os sons. Ao final do dia, o que a gente está fazendo agora é só trocando sons. Eu produzo os sons com a minha boca, você está ouvindo com os seus ouvidos. E se não tiver capacidade de ouvir e pronunciar, você vai aprender muito mais devagar. Então, por exemplo, eu aprendi o português no Brasil e estava conversava com as pessoas dentro de um mês. Porque antes do que eu cheguei no Brasil, eu estava aprendendo várias músicas e estudando a sotaque, estudando a pronúncia. Então, quando eu cheguei lá, só foi uma questão de ouvir as pessoas e imitar, mimic, né? Então, no curso, como que funciona é o seguinte, igual por todo mundo, a gente só tem músicas, tem músicas de Lauryn Hill e de Maroon 5 e várias músicas. E o que a gente faz é, numa música, pode fazer mais devagarzinho e separar cada sílaba. E você vai ver a boca de alguém pronunciando a sílaba. Então, por exemplo, a primeira canção, eu acho que é Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off of You. Like, You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. E você vai ver, por exemplo, a palavra can't. Aprendendo com a palavra escrita, é C-A-N apóstrofe T, e can't, ou can't, né? Mas, na realidade, o que a gente fala é can't, né? Can't, então você vai ver alguém, vai ver o vídeo de alguém, can't, você vai ouvir devagarzinho Lauryn Hill, can't take my eye, e a primeira vez você vai, can't take my eyes off of you, não é can't take my eye, e assim é. E o que acontece é, se escuta, ou escutando as sílabas, a pronúncia, e depois você grava uma tentação. Você grava tentando de imitar o sotaque de Lauryn Hill. E a gente recebe, e a gente ouve a sua pronúncia, e a gente pode dizer que você está botando a língua aqui, mas tem que baixar um pouquinho mais para esse vogal aqui ficar mais aberto, blá, 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 blá. E assim é. Nem sabia. Agora a gente tem um feedback. E você tem posso ouvir o que estou fazendo diferente ao Lauryn Hill, com comparação a Lauryn Hill, e testa de novo. E desse processo, se vai melhorando o seu sotaque, melhorando a sua audição. E se chega lá na rua falando com alguém nos Estados Unidos, Inglaterra, e de repente dá para ouvir mais, entender mais. Antes você falava muito rápido, mas agora eu posso perceber as palavras que está dizendo. Eu posso perceber os sons atuais, os sons da realidade. E assim funciona o curso. Então, não tem nada a ver com gramática e vocabulário. Por isso, eu recomendo só falar com as pessoas, né? italki.com é bom para achar, teachers e tem várias outras coisas no Brasil. Eu acho que tem muito Open English também. É bom para falar com as pessoas. Mas para ouvir e para pronunciar corretamente, só tem o nosso curso. Você montou um negócio que não existia no mercado ainda, é isso? Principalmente por português. E quantas línguas vocês ensinam hoje lá? 6. Que são as línguas que você fala? Sim, é isso, exatamente. Que a gente
está lançando agora novas línguas, italiano, mas, sim, os 6 que eu falo são os 6 que a gente tem em curso. E eu tenho uma dúvida pessoal. Quando eu estou Ah, agora na Ucrânia, eu estou tentando aprender russo. uhum, Então, assim, eu tento bastante ouvir o que eles estão falando, porém eu não sei as palavras. Você acha que uhum. nesse processo de que você ainda não tem muito conhecimento nas palavras, você consegue aprender ouvindo algo? Ou eu deveria primeiro aprender as palavras, memorizá-las e depois tentar identificar como elas são faladas? Como começar do Então, eu vou. zero uma língua? Sim, então, vamos começar com filosoficamente o que é uma língua, né? Eu estou falando agora o que estou fazendo, eu estou fazendo sons, mas tem vídeo nessa entrevista? Pode me Posso? ver? Eu vou deixar por sinal o vídeo que é muito bom lá da tua Ok, bom. língua. Então, Eu vou deixar o link aqui embaixo. ok. Então, essa coisa aqui, em inglês a palavra é chord, né? Então, alguém que não nenhuma ideia de inglês, né? Eu estava, isso aí, chord, tem dois problemas. Ele tem que aprender duas coisas. Esse objeto ele tem que conectar ou esses sons, mas esses sons ele tem que aprender como pronunciar e como ouvir. Não, por exemplo, em português, eu posso dizer que a nova palavra do português, essa é uma tingingo. Né? Não existe essa palavra, eu acho que não existe essa palavra. É tijingo. Fala aí, Eduardo, o que é tijingo? Tinjingo. Ok, bom. Mas essa tijingo não existe a palavra em português, mas você consegue ouvir, pronunciar e depois memorizar, porque é tudo no sistema do som do português brasileiro. Mas se eu falasse, Eduardo, isso aqui é um simba, Gunzumba. né? é, não, não dá para ouvir, não pode, os sons são diferentes para você. Então, a próxima vez que eu quero fazer Eduardo do Gunsimba, eu falo o quê? Porque não dá para lembrar o nome da coisa, porque não pode processar os sonhos, né? Mas o tijingo, tijingo, essa é a palavra que ele falou sobre as cards, né? Então, tem duas coisas a aprender quando você está aprendendo uma língua: os sons e as significadas. Mas a significada é segundo, os sons é primeiro, fisicamente, é só os sons. E o problema é que é o seguinte: você pode aproximar, né? Like, Grimzindo é algo assim. Eu posso, dá para entender, ele falou assim, é diferente, mas eu posso ouvir que ele está dizendo nessa carta aqui. Mas a próxima palavra, milhões de palavras, é a mesma coisa, vai chegar. O problema é que todo mundo tem quando está aprendendo uma nova língua, que é o seguinte: eu sei várias palavras do papel, eu posso escrever, mas quando os americanos, quando os britânicos falam rapidamente, não consigo ouvir as palavras. Ou quando eu falo, não consigo falar rapidamente, não consigo falar com sotaque claro, e as pessoas sempre estão me pedindo a repetir, né? Então, esse aqui é o problema, que se pode fazer 50%, mas tem um limite. Então, mas se você começar com 100%, 90%, com uma pronúncia ao início, e daí é só uma questão de, como é que chama isso? Esse é Eduardo, isso aqui é Tijingo, isso aqui é Lapitop. E é muito mais fácil pegar a significado quando você já tem a pronúncia. Tá me entendendo? Muito bom. E outra dúvida, no caso do russo, e assim como no chinês, do mandarim, que foi o que você aprendeu, as letras são Uhum, diferentes também, né? Então aqui no uhum. caso é o cirílico, no chinês, como chama a letra chinesa? São caracteres. Os caracteres É, dele. Isso é. muda alguma coisa no aprendizado, nessa ordem aí que você aprendeu, no caso do chinês? O quê? Muda alguma coisa nessa ordem, sequência de Ah, aprendizados, ah, pela letra ser diferente? não, não, não. Não, então a sequência é a seguinte: é primeiro os sons, e daí a significada, e depois as letras, os símbolos. Então, tem três elementos, qualquer língua: os sons, significados e símbolos.
Então, nosso programa, nossa filosofia tem 3 fases de aprender uma língua. A primeira é a capacidade, onde se concentra nos sons, a audição e pronúncia. A segunda fase é a concentração, onde a concentração é como utilizar esses sons para exprimir seus pensamentos e compreender os pensamentos dos outros. E a terceira parte se chama comando, e é para dominar a língua, se tem que aprender como escrever, porque a gente fala mais com o inglês e o português mais educados, ou acadêmico, algo assim, tem que aprender a escrever. Mas tem uma ordem natural, assim, a capacidade, e daí conversa, e depois comando. Mas o problema é que as pessoas normalmente, o ordem tradicional é começar com comando, começar com os símbolos. Vou aprender os símbolos primeiro, e daí eu vou aprender como conversar. E ao final, se chegar lá, eu vou melhorar o sotaque. Mas isso aqui é, em reverse, ao revés. Então, é assim. Então, o problema é que é por isso que eu montei a minha empresa. O problema é que caso que não tem os símbolos de Cyrillic alphabet, algo assim, como pode você aprender como pronunciar os sons? E tem uma outra alfabeto que se chama International Phonetic Alphabet, alfabeto internacional fonética, e aí tem um símbolo para cada som nas línguas do mundo. Sim. E a gente utiliza isso, porque é menos confuso, é menos problemas de aprender novas coisas. Mas assim, pode ser inconveniente, mas, principalmente com chinês, mandarim, não consegue aprender toda como escrever tudo em chinês e daí conversar. Para quem quer, por exemplo, começar a aprender alemão, que é um dos seus cursos que você tem, e não fala nada, o seu curso serviria para essa pessoa? Que é a pessoa que não sabe nada de alemão? Exatamente. Então, a primeira coisa que faz no nosso curso, temos um curso que se chama 56 Sons Elementais de Alemão, e você vai aprender quais são os sons. Como você diz isso em alemão? Elemental Sounds, Geräusche elementale, Geräusche elementale. Mas é o seguinte, que 50 no alemão, quando alguém fala em alemão, por exemplo, ele está fazendo sons, mas são um grupo de sons, e só tem 56. E a primeira coisa que você tem que aprender é quais são os sons. Quais são os sons que com quem você tem problemas? Quais são os sons que você não consegue ouvir, não consegue pronunciar? E a gente tem um curso que concentra nesses sons, como ouvir, como conceptualizar e como pronunciar. E daí tem outro curso que se chama Flow of German, que é, botar esses sons nas frases, com entonação e com o ritmo, e para imitar uma frase completa. E daí eu recomendo um curso que se chama Pimsleur, que é áudio, mas não sei, no mercado do Brasil tem outras coisas, sei lá, mas eu recomendo qualquer curso que tem a ver com ouvir e falar. Só tem que considerar ouvir e falar. Escrever é chato. Okay? Você pode aprender como escrever depois do que você já consegue conversar. Qual o nome do curso que você disse? Pimsleur. Pimsleur, tá, eu vou deixar a mensagem, o link aqui embaixo. Talvez tenha um programa com português, sei lá. Qual o diferencial dele? Ele te mostra uma palavra e você repete, é isso? Ele te mostra um objeto? É só áudio, é tudo áudio. E é por isso que eu recomendo. E tem outros também que são de áudio, mas é o seguinte, que normalmente as pessoas aprendem aprendem novos vocabulários no contexto de escrever. Não tem uma lista de palavras, esses são
Apple, chicken, car, super. E daí está olhando um papelzinho. Mas isso não funciona na vida real. Você tem que ouvir, você tem que falar. E Pimsleur é uma das poucos programas que é aprender com os ouvidos. Eu já tentei usar Duolingo para francês, se eu não me engano, e pô, eu achei um puta saco, cara. Eu não conseguia fazer mais que 2 dias usando. Só que são aplicativos de sucesso, né? Muita gente faz. Você acha que isso se deve a marketing das empresas? Eles fazem muito marketing? Ou funciona para alguns e para outros não? Duas coisas, é marketing principalmente, mas também tem uma coisa que eu sempre digo, falso progresso falso, que é o seguinte, que com o Duolingo você consegue aprender novas palavras, novas gramáticas e escrever, mas não transfere a conversa real. Você tem que aprender na rua. Eu aprendi português na rua, eu não fiz nenhum curso de nada, de nenhum aplicativo, nada. Eu só falando com as pessoas na rua. E por isso que eu tenho várias coisas na minha gramática, eu sempre digo palavras que não são... eu só falo gíria, na verdade, é um pouco difícil falar num contexto formal, como assim, porque eu só sei as palavras sujas. Sim. Mas é bom, porque a razão que eu aprendi português é para falar na rua, no Rio, em Salvador, em São Paulo, falar com as pessoas, fazer amigos. E assim não é para falar com o meu smartphone, para falar com aplicativos. Mas se está fazendo 2 horas de Duolingo cada dia, se está aprendendo como fazer Duolingo. Se não está aprendendo como falar o inglês, falar alemão. Tá me entendendo? E esse que Duolingo é falso progresso, porque tem um sentimento de progresso. Eu tenho mais moedas e tenho mais pontos, e aqui é bom que são, meus amigos, eles estão aprendendo também, blá, blá, blá. E é bom user experience, bom design, bom tudo, mas ao final do dia, a única maneira de aprender como conversar com alguém é conversar com alguém. E não pode conversar como um Duolingo, tá me entendendo? E o método mais tradicional, que é o de aprendizagem, foi onde eu aprendi a falar inglês também, que são as escolas. O que você vê hoje que as escolas não fazem direito, as escolas de inglês especificamente? O que você acha que tem que ser melhorado? A mesma coisa, são todos fazendo a mesma coisa, que o Orte, que a gente aprendeu a primeira língua, no seu caso português, no meu caso inglês, começando, dá uma olhada para uma criança, né? Uma criança, ele começa com os sons. Quando tem um bebê, ele está blá blá, blá blá, ele está fazendo mimic method, ele está praticando imitar os sons dos adultos, dos seus pais, e ouvir os sons. E sei lá, 2 anos, 3 anos, ele começa a imitar como tijingo, carta, maçã, blá blá blá. Ele está aprendendo as palavras, sem escrever, só ouvir e falar, ouvir a falar. E, eventualmente, ele, 5 anos, 6 anos, ele consegue conversar com seus pais, com fluência, completamente, gramática, com poucos erros na gramática. Eu acho que todo mundo que está nessa audiência agora, se não fala inglês, eu gostaria muito de falar russo, italiano, alemão, como alguém de Alemanha, Rússia, o Brasil, sim, de 6 anos, né? Mas ele não sabe como escrever. É só quando ele chega na escola, 6 anos, 7 anos, que ele começa a aprender como escrever. Escrever é a terceira parte. Mas daí, a segunda língua do inglês, ele começa como escrever. Não. E daí a conversa, e ao ponto final que nunca chegar a pronúncia. Tá me entendendo? Então é só igual. Duolingo, as escolas, é só porque estou aprendendo ao revés.
E esse processo tradicional é muito mais chato também, né? Porque ficar aprendendo a escrever, repetição da palavra ali, é um processo muito chato. Você precisa de muita É muito chato. paciência para aprender. No seu caso, é mais prático, né? Você fazendo e você conecta com músicas, né? Como que é esse negócio de flow que você menciona bastante no seu programa? Sim, o flow é o seguinte, que tem as palavras, né? Eu posso falar português assim, like, eu aprendi o português no Brasil, né? Eu falando palavra por palavra, mas realmente quando as pessoas falam português, falam tudo conectado, né? Tem uma entonação, um ritmo, uma ginga. Esse que é o flow. Então, como nas escolas do Duolingo não ensina o flow. E quando eu tive a ideia desse programa, estava pensando, o flow, como eu posso ensinar o flow a outras pessoas? Porque a flow é um tipo de música, né? Os sons, a frequência da voz que está saindo. Eu percebi o primeiro dia no Brasil que todo mundo fala assim, é um parte do flow, né? E também tem como as palavras, por exemplo, eu aprendi a palavra como o que está, e foi depois de um ano no Brasil que eu descobri que foi como o que está, 4 palavras. Eu pensei que uma palavra, como é que está? Como é que está? Como é que está? Não é uma palavra, mas assim, porque eu aprendi o flow primeiro e depois como escrever. E tem muita gente que vai aprender como escrever primeiro. Tudo bom, amigo? Como o que está? Tem nada de ginga, nada de flow. E assim é. E o flow é o mais importante, porque está aprendendo como falar, fluentemente, falar e conectar com as pessoas, né? Quando eu falo com alguém no Brasil, com o meu sotaque brasileiro, quando estou lá e eu praticando, mas as pessoas falam, cara, você é mais brasileiro que eu, blá, blá, blá. E todo mundo quer ser o meu amigo, blá, blá, blá. E seria diferente se eu falasse com o sotaque do americano, seria diferente, porque tem menos flow. E quando você perceber alguém com flow igual ao seu natural, do seu país, da sua cidade, do seu bairro, você tem uma reação emocional, né? Esse cara, ele aprendeu como falar português com o nosso grupo, com o meu bairro, com o meu sotaque, a minha ginga, a minha gíria, né? E assim é o ponto final. E por que a gente já está aprendendo as línguas estrangeiras? É para conectar com pessoas de outros grupos, das outras culturas. E o flow é a coisa mais importante por isso. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, com esse monte de alunos que você já teve por aí, o que você identifica de tempo necessário para de fato aprender uma língua? Qual o tipo de quantas horas por dia uma pessoa precisa praticar para aprender uma língua? É difícil, né? Porque, por exemplo, que eu aprendi português muito rápido, como menos que um mês, que eu estava já chegando. Sim, 3 semanas que estava conversando com algumas pessoas. Mas tem 2 coisas, porque antes estava estudando, eu já peguei o sotaque, depois de um mês concentrando no sotaque antes de estar no Brasil, mas também eu já falava espanhol. E tem várias palavras e a gramática do espanhol que é igualzinho português. Então, nesse caso, não pode dizer que alguém de Japão vai ter a mesma experiência, porque ele tem sons diferentes, ele tem também gramática, vocabulário diferente. Então, depende onde que você começa. Você começa com palavras já conhecidas, os sons que já existem na sua língua nativa, vai ser outra coisa. Mas, enfim, eu acho que for um brasileiro, por exemplo, aprendendo o inglês, e se mora nos Estados Unidos, por exemplo, em imersão, e se faz no nosso curso de a pronúncia acelerar, a audição, a pronúncia, demora só 6 meses para falar na conversa normalmente com conforto. Essa aqui é a que a gente estava no inglês, the shift, que é o ponto que uma conversa não seja mais
não seja nada mais chato. Que é normalmente quando está aprendendo uma língua estrangeira, Falando devagar. chato, devagar. Mas chegar nesse ponto demora só alguns meses. Mas tem que praticar todos os dias, tem que ouvir os sons corretos, pronunciar os sons corretos e concentrar na comunicação sem concentrar na gramática, sem concentrar nos erros. Esse é outro problema com as escolas, que sempre está concentrando nos erros. Mas para aprender uma nova língua, você tem que fazer erros, não tem outra opção. Você tem que fazer muitos erros. Através do processo de fazer vários erros, que se vai melhorando e aprendendo mais rápido. Tem um negócio muito interessante com o brasileiro, quando os estudantes principalmente, quando eles querem aprender uma língua nova, eles fazem intercâmbio, né? E os países que mais recebem intercâmbio de brasileiros são Estados Unidos, Canadá, e hoje a Irlanda é muito forte também, porque a Irlanda e a Austrália, na verdade, porque eles têm visto de trabalho, você pode estudar e trabalhar. Então, muito brasileiro costuma ir para lá. Você vê algum problema no cara aprender inglês numa Irlanda, por exemplo, que para mim, pessoalmente, é um terrível ouvir o accent dos caras, né, o sotaque, é muito complexo. Você vê problema o cara aprender inglês lá? O problema é o seguinte, que os materiais de inglês que as pessoas estudam na escola são dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então, você vai consegue continuar ouvindo o sotaque americano, o sotaque da Inglaterra. Mas o problema é que quando você chegar na Irlanda, como você falou, é outra coisa completamente. E você está tentando de fazer o sotaque dos Estados Unidos, mas com ouvindo continuamente sotaque de Irlanda. Tem um clash, como é que fala em português? Uma confusão, né? Uma confusão, né? Por exemplo, que estou aqui agora em Lisboa, falando contigo em português no Brasil, onde que eu aprendi inicialmente, mas agora estou tentando de aprender o sotaque daqui. Eu tenho uma confusão porque continuar falando com o meu sotaque do Brasil, como as pessoas aqui, é um clash, né? É uma confusão. Mas o problema é que não tem materiais, as pessoas que estão em Irlanda, no programa de intercâmbio, eles continuam estudando o sotaque dos Estados Unidos, o sotaque da Inglaterra. Mas o que eu faço é o seguinte, eu dou os aparelhos, né? Esses são os sons do inglês em geral, e você pode ouvir os sons, perceber os sons diferentes, e quando chegar a qualquer lugar no mundo onde se fala inglês, é só pegar sotaque deles. Não tem sotaque que é melhor que os outros. Não dá para dizer que o sotaque do Brasil é melhor que o sotaque de Portugal. O sotaque de São Paulo é melhor que o sotaque do Rio. Eu aprendi com o sotaque do Rio muito carioca. Eu estava falando muito carioca. Eu lembro. Mas nem saber que foi um sotaque, porque foi na época a única cidade que eu conheci. E aí eu fui para Salvador falando com o meu sotaque, né? Que isso? Você está falando carioca, mano? Nem sabia, ninguém me falou. Mas assim, não posso chegar lá, imagina, chegando lá em São Paulo, né, falando com sotaque carioca muito forte. E aí, tudo bom, carioca? Não, esse carioca que é o blá blá. Mas quando eu estava em São Paulo, eu estava no interior de São Paulo, e falando desse interior. Em São Paulo, interior de São Paulo, eu estava pegando o sotaque de lá. Por quê? Porque as pessoas lá falam assim. E eu posso perceber o que são os sons, porque os sotaques são diferentes, mas os sons são iguais. E quando você sabe o que os sons são, é só, arrange, organizar na sua mente. Organizar. Esse que é o problema. Mas esse é o problema quando as pessoas fazem um intercâmbio em Irlanda e Austrália, é que os materiais são de uma outra região, mas a rua é outros sons. Entendi. E me fala uma coisa, cara, sua vida pessoal, você já fala todas essas línguas, mas você está tentando aprender mais ainda?
Sim, eu sempre faço, porque para mim é só o seguinte, que não aprendo línguas. Na verdade, que não me interessa tanto essa questão de línguas. O que me interessa é cultura e pessoal. Então, quando a razão que eu fui para o Brasil em 2010 é porque eu conheci vários brasileiros no mundo. Eu comecei já a aprender jiu-jitsu, ouvir a música do Brasil, mas eu eu preciso conhecer esse país. Eu preciso descobrir o que tem lá no Rio, Salvador, São Paulo, no Brasil, né? Então, eu fui lá e eu aprendi português. Não é porque a língua é bonita, né? É bom português, mas a razão que eu aprendi português é para conectar com o brasileiro, né? E quando tiver mais uma outra cultura, um outro povo que me interesse, eu preciso entender mais por que vocês estão assim, o que está acontecendo. Por exemplo, agora eu estou fascinado pelos japoneses. E o ano que vem eu vou para o Japão aprender japonês. Não é para escrever japonês ou saber a história da história, blá, blá, blá. É só porque os japoneses são diferentes. Né? O que está acontecendo dentro da sua cabeça? Eu não posso saber sem saber como falar a sua língua. E esse sempre é o meu motivo quando eu estou aprendendo uma nova língua. E nesse seu caso aí, por exemplo, ir para o Japão, quanto tempo você acha que você precisa ficar lá para aprender do jeito que você quer aprender, para ter o shift? Eu acho que o shift para mim vai demorar, tipo, posso dizer, quatro meses. Sempre depende, porque tem várias coisas que eu devo fazer, mas nunca faço porque eu sou preguiçoso. Homework. Mas, tipo assim, homework. Tem coisa de estudar e com coisas a mais. E se continuar fazendo todos os dias, eu posso chegar no shift dentro de 3 meses. Mas o problema é que eu chegar num ponto, eu posso conversar com as pessoas, sim, é bom, eu ficar lá um mês, ok, eu posso estudar um pouco mais para aumentar o nível. Eu tenho também o português, que hoje em dia eu sempre estou dizendo, algum dia eu vou aprender como ler o português e como falar, e aprender a gramática. Ainda não aprendi a gramática em português, e estudar algum dia, saber mais e falar com menos erros e mais sofisticado. E é o que eu quero fazer, porque eu adoro o Brasil e estou morando agora em Lisboa, mas eu sou preguiçoso. Muito bom. E além de tudo isso, você também é um nômade digital aí, né? Você vive viajando o mundo. Qual que é a tua história? Você está há quanto tempo já on the road? Desde 2010. Bom, eu fui para o Brasil em 2010, depois me formei na faculdade e vai continuando de lá. Eu sempre volto aos Estados Unidos para ver com meus pais, mas eu lancei um negócio em 2011, 2012 e com isso eu estava pegando dinheiro para pagar, para financiar os meus viagens. E então 7 anos. Mas além disso, eu estava na China quando eu estava na faculdade, estava no México antes da faculdade. Então, em realidade, essa vida de viajar sempre desde 2006. Muito bom. É igual eu estou desde 2010 também aí na estrada. Me fala uma coisa, você tem técnicas de produtividade? Porque você também trabalha de casa, de cafés também, né? Como você faz para conseguir trabalhar de fato e manter sua produtividade alta? Porque é difícil às vezes, né? Eu agora estou olhando o meu sofá ali pro Netflix ali na frente e falo, pô, será que eu vou dar uma descansadinha depois desse call aqui agora ou vou voltar para o meu trabalho aqui, né? O que você faz para se manter produtivo? Sim, essa é uma coisa que eu sempre estou pensando a vida inteira. E o que estou fazendo agora é que eu acho que depende muito na sua personalidade. Tem pessoas que são naturalmente mais estruturadas e eles gostam de fazer uma rotina e blá blá blá. Eu sempre estava tentando de fazer uma rotina. Eu posso fazer para uma semana e depois eu sou um cara assim. Então eu concentro mais na minha energia. E eu não tenho alarm clock, alarma, tudo. É só levantar
e pensar o que é a coisa mais importante que eu posso fazer hoje. E essa é uma pergunta muito importante, porque é muito fácil fazer as coisas não importantes. Não é, eu checar e-mail, eu vou fazer dessa forma, mas qual coisa vai ter o impacto maior na minha vida? E se eu conseguir fazer isso, hoje vai ter um bom dia. E então eu penso que eu posso ir no café. Normalmente eu gosto de ter um office, não é oficina, mas escritório, um escritório e também com fitness e health. Então, para mim, a produtividade é menos tipo esses aplicativos, essas rotinas, e mais com energia e ficando saudável, comendo bom, fazendo esporte e concentrando as coisas mais mais importante. E se eu continuar fazendo isso, e o mais importante é delegar, porque eu tenho brigado até agora também, e delegar o resto, porque eu não sou um cara eu sou um cara criativo e por isso não sou um cara estruturado, não sou um cara muito organizado, então muita coisa para fazer, mas tudo bagunçado, né? Um em cada lugar. Exatamente. E você tem um tempo mínimo de viagens que você faz hoje em dia, ou você pode viajar por uma semana em cada país, você consegue continuar trabalhando? Então, eu acabei de chegar na Lisboa e a razão que estou aqui é que eu vou ficar aqui mais tempo. Agora, pela primeira vez, eu tenho agora um home base. Eu tenho um lugar onde eu vou continuar alugando apartamentos, deixando as minhas coisas aqui. E eu vou, um fim de semana. A Europa é bom, porque tem vários voos baratos. Eu vou um fim de semana em algum lugar, uma semana em algum lugar, mas eu sempre vou voltando aqui a Lisboa com o meu setup, o meu escritório, o meu ginásio e tudo. E isso, eu decidi fazer isso porque sempre viajando, não estava conseguindo fazer muito. É difícil, então, é difícil. Mas, Você sabe que ano passado eu também estava com essa percepção e eu resolvi alugar um apartamento lá em Budapeste, né? Aluguei um contrato de um ano. Lembrei. Aí aluguei por um ano, de fato, só que eu estava no 10º mês. Eu falei, cara, não aguento mais. Liguei pro dono do meu apartamento no mesmo dia e falei, cara, eu vou embora. Ele falou, como assim? Tem mais 2 meses de contrato. Eu falei, puta, vamos dar um jeito aí, porque eu não aguento mais ficar aqui, cara. Deu 2 dias, mudei pra cá, pra Ucrânia. Tô aqui agora. Eu quero ficar por 3 meses, pelo menos, pra ver se consigo trabalhar, fazer uma academia, né? Mas então a gente tem aquela fase, né? Uma fase a gente precisa de um longo prazo e quando a gente está no longo prazo a gente volta a precisar de um curto prazo ali, né? Então acho que faz parte do fluxo, né? Exatamente. É por isso que eu decidi ficar aqui em Lisboa, porque a clima é muito bom e eu posso ficar aqui 8, 9 meses no ano. E daí vai chegar no inverno, bom, eu vou para o Brasil, eu vou sempre no Rio para Carnaval, Brasil para Carnaval, e ficar lá, só posso ficar lá um mês máximo, porque depois de um mês eu sou completamente festejado. Não trabalha nada, né? Não é para nada no Brasil. Nada. E volto a algum outro lugar, em 2 meses, aprender uma nova língua, algo assim, e volto aqui em Lisboa em abril, e ficar aqui com uma rotina, continuando, trabalhando. E assim é o meu plano agora. Muito bom. Muito bom. Acho que para a gente encerrar aqui, queria fazer uma última pergunta aí, para você dar alguma dica, porque esse vídeo é bem destinado às pessoas que estão tentando melhorar, né, a língua delas, para aprender, principalmente o inglês, que eu acho que é um grande déficit de brasileiro aí. Muita gente já está migrando para o espanhol, para aprender uma terceira língua, mas acho que a maior parte delas ainda está bem encalhada no aprendizado do inglês. Que dica você dá para essas pessoas aí que falam aquele inglês que aprenderam no colégio, mas ainda não tem confiança para fazer um call, uma entrevista de emprego em inglês, por exemplo? Que dica que você dá para essas pessoas?
A minha dica é presta atenção aos sons. O que pode fazer, vai no YouTube e tem nos controles de YouTube, dá para fazer devagarzinho o vídeo, 50% da velocidade, e vai ouvindo uma música, algo de televisão, vai ouvindo como que as pessoas estão falando as palavras. E são 15 minutos por dia. E parece alguma coisa que não vai influenciar o seu inglês, mas fazendo isso para uma semana, só uma semana, você vai ouvir, você vai abrir os ouvidos. Caraca, eu nunca sabia que os americanos não pronunciam as palavras assim, blá, 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 blá. E daí você vai continuar ouvindo mais, entendendo mais e falando um pouco mais. É só atenção. O problema é que ninguém presta atenção aos sons. E o momento que você começar a fazer isso, muda tudo. E essa é a primeira, a dica principal, que não tem paciência e vai chegar, mas tem que começar com a coisa mais básica, que é o som. Muito bom, muito bom. Acho que vai ser muito reflexivo para muita gente. Quem tiver interesse em se aprofundar ainda, vou deixar o link aqui do seu curso aqui no post. Mas, pô, obrigado pela participação, cara. Acho que muita gente agradece você ter dado toda essa explicação por aqui. É bom, obrigado pelo convite e boa sorte a todo mundo que está ouvindo agora. Obrigado. Te vejo em setembro no DC Event de Lisboa? Estou aqui. Fechado. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, abraço. Tchau.